Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula com relação ao Microsoft Word, tá ok? Já tem um documento aberto, apenas um detalhe, né? Se vocês estão utilizando o Microsoft Word pela primeira vez, muito provavelmente a barra aqui de réguas, as réguas não devem estar visíveis, né? Como é que a gente faz para exibir as réguas? A gente vai lá na guia Exibir, vou aqui na opção Régua, no grupo Mostrar. Então vamos lá. Então eu estou aqui, grupo Mostrar, opção Régua. Esse cara faz exibir a nossa régua. Então se eu desmarcar ele, reparem que está assim. Então pode ser que quando vocês abram pela primeira vez o Microsoft Word, ele não mostre as reguinhas para vocês aqui. A reguinha horizontal e a régua vertical. A gente sempre recomenda que mostre essa régua para poder facilitar para vocês. Tá ok? Então vamos lá, marco novamente a opção. Tá lá, ó, minhas reguinhas aqui, ó. Então esse espaço aqui em branco é o nosso corpo do documento. E aí aqui eu tenho a margem lateral, que fica entre a borda da folha e o início da minha área de documento. E aqui eu tenho a borda direita, né, que fica entre o final da área de documento e a margem direita da minha folha. Tá ok? E aqui do lado, na margem vertical, reparem que eu também tenho, né, essa área aqui de cima, né, é a área do meu cabeçalho. Uma forma rápida, né? Só para a gente adiantar de entrar no cabeçalho, é só vir aqui dentro e clicar duas vezes. Já estou na área de cabeçalho. Lembra que a gente falou sempre duas maneiras de fazer a mesma coisa? Para sair do cabeçalho, ou eu dou um ESC, sair do cabeçalho, ou eu venho aqui, ó, reparem, eu entrei num novo objeto do meu documento. Cabeçalho e rodapé são objetos. Reparem que aqui agora, ele habilitou para nós uma nova guia. A guia cabeçalho e rodapé, né? Outra forma de sair, eu venho aqui no cabeçalho e rodapé. Reparem que aqui no fundo, ó, eu tenho a opção fechar cabeçalho e rodapé. Clico nela, sair também do rodapé. Hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho com relação à parte de parágrafos, né? Lembram aqui, ó, que a gente tem o grupo parágrafo, onde eu já tenho algumas opções, né? São os meus marcadores de nível, né? Onde a gente vai criar nossos níveis, recuo e avanço dos níveis, né? Ordenar, alinhamento, pessoal. Essa parte é muito importante para documentos, né? A gente vai estar vendo depois a parte de TCC. Então essa parte aqui é muito importante. E aqui eu tenho a parte de bordas, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais no detalhe já sobre isso daí. Lembra que a gente falou, né? Toda opção que tem esse botãozinho aqui, ela abre mais opções referentes àquele grupo. Então o que a gente vai fazer? Vou clicar nesse cara. Reparem o que ele trouxe aqui para mim. Ele trouxe toda a parte de configuração de parágrafo. Só que vamos facilitar a vida? Eu não tenho nada digitado. E também não vou digitar. Vamos relembrar aquele comando? Dessa vez eu não vou errar. Igual a rand, abre parágrafo, abre parênteses, né? Desculpa. Então eu vou colocar 4 parágrafos, cada um deles com 5 frases. Fecho parênteses, lembrando, é minúsculo, tá ok? E dou um Enter. Aí o que ele faz pra gente. Não precisei digitar nada, ficar batendo na tecla, fazendo um monte de coisa. Não, tá pronto o meu documentozinho. Reparem que ele vem numa formatação padrão. Não tenho nada, a única coisa que ele preserva, pessoal, é o espaçamento entre linhas e para nós também, o espaçamento entre parágrafos. A gente já vai entender um pouquinho mais isso daí. Vamos clicar agora lá em parágrafo. Reparem que aqui, ó, o meu alinhamento no meu documento está à esquerda. Como é que eu confirmo se o alinhamento está à esquerda? É só olhar aqui em cima. Reparem que aqui, ó, eu tenho uma opção que mostra pra gente que o nosso documento está alinhado à esquerda. Aqui eu tenho centralizado,
alinhamento direita e o justificado. Então essas são as três formas, as quatro formas que a gente tem de alinhar um documento. Por padrão ele vem sempre alinhado à esquerda, né? Então reparem que esse botão, né, ele está um cinza mais escuro, é o botão que está ativo. Então todo o meu documento está alinhado à esquerda. Vamos confirmar isso daí? Se a gente for olhar o nosso documento, vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui novamente, opa, ok, joia, voltamos aqui no documento, tá ok aqui, ó, reparem que aqui, ó, margem esquerda, margem direita, aqui, ó, ou seja, meu documento está alinhado totalmente à esquerda. Quando a gente vai aplicar qualquer formatação, o recomendado é que a gente selecione o documento ou aquele pedaço do documento. Vamos fazer um teste? Vou selecionar esse primeiro linha aqui, ó. Lembra que a gente explicou, né, na outra aula como eu seleciono? Então eu posso vir por aqui, selecionar aqui, ou simplesmente venho aqui na faixa, né, entre a borda aqui, clico, seleciono e arrasto. Reparem que esse botão agora é o que está ativo, alinhado à esquerda. Vou deixar o texto centralizado, alinhamento direita e o justificado. O justificado, pessoal, ele ocupa a margem, o texto, né, ele alinha o texto desde a margem esquerda até a margem direita. Ou seja, ele ocupa todo o meu documento de ponta a ponta. Fica mais apresentado e é o que a gente recomenda vocês utilizarem, tá ok? Vou dar um voltar aqui, lembra? Para voltar eu dou um Ctrl Z, vou desfazer, opa, prontinho, ó, voltou o meu alinhamento à esquerda, tá? Então vamos lá, vou abrir novamente esse cara aqui, ó, vamos selecionar primeiro o documento, selecionar todo o meu documento. Outra forma de selecionar o documento é Ctrl T, ele também vai selecionar todo o documento, é uma tecla de atalho. Vou clicar lá no grupo parágrafo, no maisinho, que tem lá mais opções aqui, ó, configuração de parágrafo. Reparem que aqui, ó, meu texto está todinho alinhado à esquerda, eu estou no corpo do texto, esquerda e direita é 0, isso aqui é o recuo, tá? Eu posso jogar o texto mais para dentro da minha folha, diminuir o espaço que ele ocupa dentro do meu corpo do documento, tá? Tem o especial de primeira linha, a gente já vai voltar nele. Espaçamento, esse espaçamento, pessoal, é o espaçamento entre parágrafos, e aí eu também tenho espaçamento entre linhas. Este é o padrão que ele traz para nós. Vamos tirar algumas opções aqui, ó. Eu vou zerar o espaçamento depois. Reparem o que acontece aqui embaixo, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Opa, estava com 8. Deixa eu fechar, vamos voltar aqui. Deixa eu dar um zoom. Ok, vamos lá. Reparem que aqui, ó, todas as alterações que eu fizer aqui em cima, ela vai demonstrar para mim o que está acontecendo aqui embaixo. Aqui eu tenho uma área de visualização. Então o que eu vou fazer? Eu vou zerar o meu espaçamento entre linhas, né? Entre parágrafos, desculpa. Vou clicar aqui, ó, 6, 0. Repararam que aqui, ó, ele já veio. E aqui ele está como múltiplo 108. Eu vou tirar esse cara também. Eu vou deixar espaçamento simples. Reparem que ele vai diminuir um pouquinho. A partir de agora, se eu der um OK, olha o que vai acontecer com o meu texto. Ou seja, ele tirou aquele espaçamento que a gente tinha entre o parágrafo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tirou aquele espaçamento antes e depois do parágrafo, e o espaçamento entre linhas ficou simples. Ele não está mais utilizando o múltiplo. O múltiplo 108 e o simples, eles são muito próximos, tá? Então vai de gosto. Eu gosto particularmente de deixar no simples, eu acho que fica melhor o documento. Mas eu acho legal deixar o espaçamento entre parágrafos, né? Dá um acabamento um pouquinho melhor, dá uma diferença, fica mais esteticamente ele fica melhor. Tá ok? Vamos voltar lá.
Opa! Não está voltando meu mouse. Prontinho, voltou. Vou voltar aqui, tá, pessoal? Então, para desfazer o que a gente fez, o tecla de atalho, Ctrl Z. Olha lá. Voltei ao meu espaçamento. 8 pontos. Antes, depois, aliás. E 108 entre linhas. Tá ok? Quando a gente vai começar um trabalho, o ideal é que a gente já deixe tudo mais ou menos configurado. Uma das configurações que eu entendo que é uma das mais importantes é a relação de formatação do layout da página, tá ok? Vamos entrar lá então, eu vou lá agora, vou lá na guia layout de página, e aqui eu tenho os grupos, né? Então a gente tem alguns grupos aqui, ó, vamos lá. Então eu tenho o grupo configurar página, tenho o grupo parágrafo, lembra a mesma coisa que a gente viu antes lá naquela opçãozinha de mais lá na página inicial, aqui eu também tenho. E aqui eu tenho o grupo organizar. Pessoal, reparem que alguns botões, eles vêm, o termo utilizado é esmaecido, ele vem meio que desativado, tá? Porque eu não tenho nenhum objeto selecionado para poder aplicar a configuração que ele permite que eu faça, tá? Então reparem que esses botõezinhos aqui estão, eu clico neles, eles não vão fazer absolutamente nada. O que é importante com relação à formatação do layout, né? O layout da página? Essa parte aqui, ó, configurar página. Então aqui nós temos algumas opções que são bem legais. Eu tenho margens, orientação. Margem é a medida que eu vou ter nesse espaço aqui, ó. Então essa daqui é a minha margem. Opa. Minha margem esquerda, minha margem direita, margem superior. E é claro que eu também tenho a margem inferior. Tá ok? Orientação. O que é orientação? Esse meu documento vai ficar no modo retrato, que é a minha folhinha em pé, ou no modo paisagem, que é aquela folha deitada, né? Então a gente tem essas duas orientações de trabalho, tá? Tamanho, isso aqui também é importante, tá, pessoal? A gente às vezes tem alguns problemas quando a gente recebe um documento de uma forma, em outro formato que não. O padrão, hoje o padrão mais utilizado é o A4, então a gente utiliza A4 para todos os documentos. A gente tem ainda alguns documentos que ainda podem ser utilizados. Um deles é o formato carta e o formato ofício. Professor, qual a diferença? O A4 ele tem 21 de largura por 29,7 de altura, né? O ofício, reparem aqui, ó, ele é um pouquinho mais largo, só que ele é bem mais comprido, né? Bem mais alto que o meu A4. Só que o carta já é diferente. O carta tem a mesma largura que o ofício, só que reparem aqui, ó, ele é um pouquinho menor que ele aqui, ó, menor que o carta também, que o A4 também, tá? Então vamos configurar as margens? Vamos lá. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui, né, para ter mais opções. Ah, professor, tem uns botões aqui que o senhor não falou. Já vamos voltar neles. Então tá aqui, ó, pessoal. O que a gente pode configurar nesse cara aqui? Ó, margem superior, margem inferior, esquerda e direita. Quando a gente fala em TCC, né, existem normas, né? O Centro Paula Souza tem o documento de normas deles, né, que a gente vai estar passando para vocês mais para frente. Existe também a norma ABNT. Para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é responsável por reger todas as normas de todas as profissões, de tudo que é feito, né? Seja um documento, seja uma instalação elétrica, seja uma instalação de rede de computadores, ou seja, tudo isso tem uma norma e essa norma deve ser seguida, tá?
Então, normalmente, existem algumas alterações, né? Então eu tenho que vir aqui e já alterar. Ah, professor, eu posso alterar depois? Esqueci de verificar isso, já fiz meu documento. Eu posso verificar depois? Gente, sem problema, fica à vontade. Só que você corre o risco, na hora de você configurar depois, que ele dê uma bagunçada no seu documento. E aí é necessário o quê? Revisar o documento inteiro. Então, para isso, a gente tem que prestar bastante atenção e tomar muito cuidado. Tá ok? Eu tenho as margens esquerda e direita, medianis e posição de medianis. Então, eu tenho posição esquerda. O que é essa medianis, professor? Repare que por padrão ela vem 0. Aqui também, pessoal, se a gente dá uma olhadinha, ó, eu tenho uma área de visualização. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou aumentar a medianis. Olha lá. Repararam que ele apareceu um negócio aqui para mim, ó? Pessoal, a medianis é aquela área onde eu vou colocar a minha espiral do meu documento. Eu vou usar para encadernar meu documento. Por quê? Se eu imprimo ele normal, por exemplo, margem esquerda 3, margem direita 3, o que vai acontecer com o meu documento? Eu vou perder esse espaço de margem. Então, na verdade, a minha margem esquerda não vai ser mais 3, porque eu tenho aquela área que eu utilizei para encadernar, eu utilizei para passar a espiral. Quando eu deixo a medianis ativada, ele reserva esse espaço. Eu continuo com a minha margem esquerda 3 e a minha margem direita 3 também. Eu não perco isso. Ele mantém essa proporção. Tá? É recomendado? Para isso eu tenho que conhecer na casa, quando eu vou fazer encadernação, ter mais ou menos a noção da medida que essa espiral ou que essa encadernação ocupa no meu documento. E aí eu venho e marco aqui. Tá ok? Vou deixar esse cara zerado. Tá? Reparem aqui, ó, tirei, ele voltou ao normal. E se eu aumentar as margens aqui, aqui também dentro do documento ele vai aplicar para mim. Pessoal, eu posso ir pela setinha? Pode. Posso vir aqui digitar 5, por exemplo? Eu vou digitar 5 centímetros. Vou dar um tab. Reparem que aqui embaixo, ó, o que ele fez pra gente? Ele aumentou aqui, ó. Então agora aqui desse lado, aqui eu estou com 5 centímetros. E desse lado aqui agora eu estou com 3 centímetros. Né? Como a gente costuma brincar, né, muito com o pessoal, cuidado, tá? A gente recomenda sempre, pessoal, que vocês deixem... Opa! Só um minutinho, gente. Esse mouse não voltou de novo. Pronto. De vez em quando dá uma travadinha, estou usando uma ferramenta chamada Zoom, né? E ela de vez em quando dá umas travadas aí, mas tudo bem, vamos lá. Voltando o meu layout. A gente está lá. Orientação do papel. Isso aqui pode ser alterado a qualquer momento. Só que o que acontece? Se eu mudar aqui, ó, e der um aplicar, reparem que meu documento agora ficou dessa forma. Todas as outras páginas que vierem após essa também ficarão assim. Como é que a gente modifica isso? Já já, na próxima aula, a gente vai falar sobre quebra de seção. Vou dar um voltar aqui, vou voltar ao layout normal. Então tá aqui, ó, meu documento bonitinho, feito, folhinha 4, margem superior, margem inferior, tudo certinho. Só que, professor, tá começando aqui na ponta, ó, não tá legal esse cara. Vamos melhorar isso? Vou selecionar meu documento inteiro novamente. Vamos lá novamente em configurar. Parágrafo. E agora eu vou colocar esse daqui, ó, especial primeira linha. Vamos lá ver o que acontece? Coloquei primeira linha. Reparem aqui embaixo o que ele fez, ó. Ele deu aquele recuo, né? Lembra que a gente comentou lá na outra hora? Põe o meu dedinho e começava a escrever no caderno. Isso aqui é o meu parágrafo, tá? Vou dar um OK. Olha lá.
mas ainda não está legal, porque ó, o texto está todo alinhado à esquerda. Vou vir aqui novamente, posso vir aqui direto, alinhamento justificado. Reparem aqui que ele também vai mostrar para mim como fica o meu texto no documento. Vou dar um OK. Olha lá. Ficou bem mais acabado, né? Fica um acabamento legal. Se eu for escrever um novo parágrafo, reparem aqui agora, ó, que ele já fez um recuo para mim, ó. Já deu aquele espaço de primeira linha. E olhem aqui em cima na minha régua. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele movimentou esses dois caras, esse carinha aqui, ó. Esse cara de cima é responsável pelo quê? Pelo recuo de primeira linha. Esse outro cara aqui faz o recuo de novo. Já volta aí, beleza, fechamos um. Esse cara aqui, ó, se eu parar o mouse em cima dele, ó, recuo esquerda, recuo direita, recuo deslocado, recuo de primeira linha, margem esquerda. Então repararam? Eu posso tanto vir por aqui, por essa opção na régua, ou aqui mesmo, ó, na régua vertical, e acertar o que? Minha margem superior e a margem inferior. E aqui eu posso mexer tudo isso aqui. Não é muito comum as pessoas mexerem por aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho você ficar posicionando. Então fica muito mais simples quando eu venho aqui na opção parágrafo. Voltei lá na página inicial, pessoal, presta atenção. Estou na mesma opção. Vamos lá no layout. Vou clicar lá em parágrafo. Pessoal, a mesma coisa. Tá? Então lembra sempre a mesma, pelo menos duas formas de se fazer a mesma coisa. Tá? Então, olha lá. Coloquei meu recuo de primeira linha. Ficou 1,25. Isso pode ser alterado? Pode ser alterado a qualquer momento. Se eu vier aqui aumentar ele, por exemplo, para 2. O que aconteceu? Ele alterou só o primeiro. Se eu vier aqui no outro parágrafo, ele continua com 1,25. Por isso que a gente fala, quando eu vou aplicar uma configuração, eu tenho que estar com tudo selecionado, ou o trecho onde eu quero selecionar. Então eu vou selecionar essa parte aqui de baixo, já apliquei no de cima, vou vir só nesse daqui e vou aumentar para 2 também. Olha lá, aumentei para 2, dou um OK, olha lá, tudo feito. Né? Então existem as formas, vocês vão estar vendo no dia a dia, na utilização da ferramenta, qual é a melhor forma e qual é a maneira que eu me adapto melhor de fazer a configuração. Gente, fiquem à vontade, tá ok? Eu vou voltar aqui um pouquinho, vou deixar no padrão, tá? Vamos ver se mais alguma coisa. Hifenização. Que é hifenização, gente? Parece até palavrão, né? Mas não é palavrão, tá? Hifenização, pessoal, é aquela opção que quando eu estou escrevendo, que eu chego lá no final da linha, não dá para terminar a palavra. Então eu ponho um hífen, né? Um tracinho de menos, e ele continua na outra linha. Esse cara faz isso daí. Não é muito comum mais usar isso em documentos digitais, ou seja, documentos feitos no computador. O pessoal não usa mais. Mas o que acontece? Dependendo do que tiver digitado no meu documento, vai dar um probleminha, né? A gente vai ter um pequeno problema aí. Qual que é esse problema? Eu vou ter muito espaço. Quando a gente faz o alinhamento justificado, ele não põe espaço entre as palavras, ele simplesmente aumenta. Não é como se eu estivesse lá e estivesse digitando espaço, espaço, espaço para ele poder ajustar. Não, ele aumenta o espaço entre as palavras. E isso pode, às vezes, não dar um acabamento muito legal. Se eu venho aqui e coloco o hífen, ó, hifenização, vou lá e vou marcar a opção automático. Reparem que ele fez aqui pra gente, ó.
Olha o que ele fez aqui para mim, ó. Então o que ele fez, ó? Design de cabeçalho, aqui, temas e estilos, né? Ou seja, ele elimina aquele espaço que ele aumentou entre as palavras e deixa no padrão. Só que ele joga o hífen lá no final, para o texto ficar mais acabado, bonitinho. Eu vou ser sincero para você, eu mesmo já tinha me esquecido dessa opção. Há algum tempo, né, quando eu voltei a mexer mais com documentos e tudo, eu comecei a achar que fica mais bem acabado o meu documento. Então eu tenho utilizado esse recurso aí. Eu particularmente, pessoal, acho um recurso super bacana, né? É gosto, gente, cada um, né, tem o seu. E eu acho legal. Repararam que eu não precisei selecionar o documento? Então se eu vier aqui tirar nenhum, meu documento voltou ao normal. Então, pessoal, nem tudo precisa estar selecionado. Cuidado, tá? Mas poderia selecionar? Poderia, sem problema nenhum. Vai funcionar? Vai. Vai ficar joinha meu documento. E aqui eu tenho numeração de linha. Não é muito utilizado, tá? Vamos ver o que ele continua. Ó, tá nenhum, vou usar o contínuo. Tá? Para que serve isso? Isso aqui é muito usado, pessoal, por pessoas que trabalham com digitação. Ela recebe um documento, tem que digitar ele, e ela ganha por produtividade, por linhas, por caracteres, por palavras digitadas. Então isso aqui vai ajudar ela dessa forma aí. Não é um recurso muito utilizado, mas ele existe, né? E aqui eu tenho a forma contínua, reinicia a cada página. Então, ou seja, se eu estiver na próxima página, ele automaticamente começa novamente 1, 2, 3, 4 e assim vai por diante. A forma contínua reinicia a cada sessão. Professor, o senhor falou novamente sobre sessão. O que é sessão? Calma, gente, na próxima aula a gente vai falar bastante sobre sessão e estilo, vocês vão entender legal isso daí, porque tudo isso é importante para o nosso sumário. Suprimir no parágrafo atual. Então ele pode tirar de um determinado parágrafo. Se eu estou nesse parágrafo aqui, eu venho lá, tirei daquele parágrafo. Reparem que eu estou dentro do parágrafo, eu não estou com ele selecionado, mas o meu cursor está aqui dentro, ó, do parágrafo. E ele tira isso daí. Esse recurso, pessoal, realmente, como eu falei para vocês, não é muito utilizado, tá? Que nem eu falei, se você for trabalhar com digitação de documento, produtividade, isso aqui provavelmente você vai utilizar, mas nesse nosso caso não é utilizado. Então, o hifenização é um dos comandos que eu não preciso estar com ele selecionado para que ele funcione. Simplesmente ele tem que estar dentro do meu documento. Ele aplica em todo o documento. Professor, meu documento tem uma página, ele vai aplicar em tudo? Vai. Meu documento tem 100 páginas, vai aplicar em tudo? Vai. Fiquem tranquilos. Quanto a isso, a hifenização não precisa estar com o documento selecionado. Então, nessa aula, o que a gente viu, pessoal? A gente viu toda a parte de configuração de página. Não entrei na parte de papel, né? Aqui é a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, tamanho, tá? Pessoal, não mexam no padrão. Tem algumas coisas que a gente recomenda não alterar. Deixa 4. Ah, professor, mas a minha norma pede para que seja papel carta. Então vem aqui e já modifica. Porque aí você vai ter certeza, na hora que você estiver fazendo o seu documento, sempre vai estar no formatinho carta, bonitinho. Lembrando, pessoal, não esqueça de, na hora de mandar imprimir, trocar o papel da impressora. Muita gente esquece de fazer isso, dá um problema na hora de imprimir, gasta bastante folha. Parte de layout, cabeçalho e rodapé. Tá? Então essa aqui é a parte superior aqui em cima, ó. Então como é que eu defini? Pessoal, eu não tenho a margem, ó, voltando aqui, ó. Vamos entender isso daqui, ó. A minha margem superior é 2,5. O meu cabeçalho é 1,25. Então o que significa esse 1,25? Ele vai começar a escrever 1,25 cm da borda da minha folha. Ele vai contar 1,25 dentro desses 2,5 e aí ele vai começar a escrever meu cabeçalho, tá? Então isso aqui pode ser modificado? Pode, né? Mas 1,25, pessoal, não tem muita diferença, não. Como a gente falou, deixa no padrão. Tá na dúvida? Não tenta, né? Fica bonito o seu documento, a não ser que exista alguma coisa dentro da sua norma, dentro daquele tipo de trabalho que você vai fazer. Se tiver na norma, tem que ser alterado, tem que ser configurado. Então a gente viu toda a parte de imagens, né?
margem superior, inferior, esquerda, direita. Falamos sobre medianis, orientação do papel, né? Essa parte aqui depois a gente vai ver, vocês vão entender um pouquinho mais, a gente vai falar depois, tá? Tipo de papel, né? Se ele é A4, se ele é carta, se ele é ofício. Layout da página, né? Layout da página, o que interessa pra gente aqui, pessoal, é a parte do cabeçalho e rodapé. Mas como eu falei, padrão, gente, não mexe. Deixa da forma que tá. Você corre menos risco de errar, tá ok? Dentro de parágrafo, a gente viu toda a parte de alinhamento, né? Alinhamento esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento direita e o justificado. O corpo do texto é onde é aplicado, né? Isso aqui é o padrão, é aquela área dentro do meu documento onde eu vou digitar meu texto. Recuo esquerda e recuo direita. Falamos sobre primeira linha, que é o nosso dedãozinho lá onde eu ponho o meu parágrafo, né? Para diferenciar o começo do parágrafo, tá? Espaçamento entre parágrafos, antes e depois. E espaçamento entre linhas. Lembra que a gente comentou? O espaçamento múltiplo 108 e o simples é muito a pouca diferença. Recomendo não mexer também, tá? Pessoal, para essa aula por enquanto hoje vai ser isso, tá? Na próxima aula a gente vai entrar pesado com relação à questão de sumário, né? Desculpa, quebra de seção, quebra de página, estilo. Tudo isso ajuda a gente a montar um sumário legal, tá ok, pessoal? Agradeço aí vocês. Gente, até a próxima aula. Valeu!